compartilhar com vocês sobre esse tema, o que Deus espera dos seus ministros em tempos difíceis como esse. O que Deus espera dos seus ministros, porque eu escolhi essa palavra ministro, né? Porque lá Paulo fala a respeito, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de ministro, a palavra que está lá, hipéretes, que eram aquelas pessoas que ficavam, né, embaixo lá, dos navios, e que faziam, né, ali os navios, as embarcações, elas andarem, eram os hipéretes, aqueles que, a gente acha que ministro é só ter uma posição apenas, alguém que está no destaque da liderança, mas os ministros são aqueles que servem, são aqueles que estão fazendo as coisas andarem, acontecerem, e tem pastores, ministros, né? Mas tem também os líderes de células, são pessoas que ministram também, são ministros também, e tendo cada um, né, numa função específica, por isso que a Bíblia fala de dons ministeriais, ali, funções que edificam o corpo de Cristo, né? A Bíblia, ela deixa claro. E o que Deus, Ele espera de nós, como ministros, sejam pastores, pastoras, né, como líderes, o que Deus espera de nós. Eu quero tomar esse tempo aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, e dizer que, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre como nós, aí, como ministros de Deus, como nós devemos agir, ou devemos reagir nesses tempos aí, e o que se espera de cada um de nós. Pensando nisso, uma coisa muito importante é olhar para a história, olhar para a Bíblia e ver como o povo de Deus respondeu às crises. Quando você vai ver na Bíblia, crises que aconteceram, como o povo de Deus, ele reagiu em meio às crises. E aí nós temos que ter uma resposta bíblica, né? Qual que é o intuito nosso aqui hoje? É a gente pensar sobre como responder biblicamente às crises que surgem. Como é que a gente vai dar uma resposta bíblica para as crises que surgem? Outra coisa, é a gente parar e refletir um pouco como o povo de Deus lidou, que foi essa reação do povo de Deus, biblicamente falando, na história, as crises que eles enfrentaram. Por exemplo, nós temos aí pragas na Bíblia, e o povo de Deus enfrentou momentos de praga. Nós temos fomes, nós temos momentos de graves crises que estão registrados na Bíblia. E como é que o povo de Deus reagiu, lidou com essas crises? Eu diria que uma resposta, assim, eu diria, bem abrangente, para que a gente possa se situar, e daí então a gente partir, está aí está aí no livro de Crônicas, aquele célebre texto que a gente conhece tão bem, de cós salteado, que a gente se reporta a ele, que a gente corre, né, aí, 2 Crônicas 7,14, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, qual é a promessa de Deus? Deus diz: eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Agora, aqui, gente, é uma resposta abrangente, e a partir disso aqui, é que nós temos que agora colocar o nosso foco, né, de maneira assim, na coisa muito específica. Então, como é que vamos lidar com crises? Esse é o texto tradicional bíblico para lidar com crise. Se houver isso, e se o meu povo, que chama pelo meu nome e tal. Então a gente sabe muito bem que a primeira coisa que temos que fazer é essa. E aí tem 4 condições que estão nesse texto, né? Muito simples, 4 condições para a terra ser sarada, para as coisas começarem a mudar. Primeiro, se humilhar. Eu sei que esse é um tempo que a gente teve que se humilhar, porque muita gente estava se achando o dono, né? O rei da cocada preta, né? Tal, como dizia,
né, alguns estavam achando que estava com tudo, dominando tudo, e de repente você viu sair da sua mão o controle, aí tem que se humilhar, e tem que se humilhar onde? Tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se quiser se levantar, se quiser ver Deus te sustentar, tem que se humilhar debaixo da potente mão dele. Então, isso é um princípio, né? A coisa, orar, esse é um tempo, eu creio que todos que estão aqui, e também os que estão nos acompanhando, né, aqui, pelo canal do YouTube, aqui também podem dizer isso. Talvez nós nunca oramos tanto como antes, né? Na verdade, nunca oramos tanto agora como agora nesse tempo, muito mais do que orávamos antes. Nós estamos orando muito mais do que orávamos antes. Então, essa situação toda, a crise faz a gente orar mais. A dificuldade, os tempos difíceis, faz nós entendermos que temos que depender mais de Deus. Então, oração, e olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu pessoalmente achava que eu orava muito, depois eu vi que eu não orava era nada, que eu tinha que orar mais ainda. Aí eu melhoro o meu nível de oração, daqui a pouco eu descubro que eu não estou orando é nada, que eu preciso orar mais ainda. Agora, recentemente, eu estava lendo a história de um homem de Deus, e eu me aprofundei para conhecer mais a vida dele, William Branham, um cara que quase você não ouve falar, mas ele é considerado um profeta do século XX. Esse homem era um homem que andou com Deus, era um homem que tinha uma intimidade com Deus impressionante, e Deus o usou de uma forma tremenda, mas um homem que teve que manter, né, a sua dependência de Deus e tal, e eu olhando a vida dele, vendo, eu falei, Deus, eu preciso orar mais do que eu oro. Eu estava achando que eu estava bom, estou bom, não preciso, e daqui a pouco eu vou descobrir que alguém que vai me inspirar a ter que orar mais ainda. Então, assim, oração é fundamental para a gente poder reagir. É isso que se espera dos ministros de Deus, logo de cara, que orem, mas também buscar a face de Deus, não só orar, mas quando fala de buscar a face de Deus, nos fala de alcançar um nível de intimidade com Deus, porque nem todo mundo que ora tem intimidade com Deus, nem todo mundo que ora muito tem intimidade com Deus. Isso eu aprendi, eu acho que você também sabe disso. Buscar a face de Deus. Então, a gente lembra de quem? De Moisés, né? Deus foi defender Moisés e falou assim, como eu servo, eu falo cara a cara, né? É intimidade com Deus. Então, a gente precisa buscar a face de Deus, ter intimidade com Deus, conhecê-lo mais intimamente, né? E a conversão, se converter aos seus maus caminhos, uma mudança de direção, mudança de posicionamento. Então, é preciso que a gente entenda que essa é a resposta abrangente.